Oi, tudo bem? Gente, hoje é vídeo longo, tá? Não tem como escapar em relação à importância do tema. Eu tava devendo esse tema para mim mesmo, né? Uma vez que para mim é muito importante. Eu gravei alguns vídeos para falar sobre ele, alguns de abordagem muito histórica, outros de abordagem muito estatística, outros muito emocionais, e eu não achei que nenhum deles atendia, né, ao que eu realmente quero passar. Então, eu acho que a melhor forma de tratar sobre o tema, que é racismo, sobre o dia 20 que celebramos há pouco, né, Dia da Consciência Negra, a melhor forma de abordar é ser no máximo transparente aqui contigo, dentro, obedecendo, né, claro, sendo honesta ao meu processo de aprendizagem, ao meu conhecimento e, claro, ao meu lugar de fala como uma mulher branca. Eu jamais vou poder falar de racismo, eu posso falar sobre racismo. O meu objetivo aqui não é te dizer como tu deve pensar, como tu deve abordar o tema, qual o teu entendimento sobre o tema. O meu objetivo aqui é a gente compartilhar algumas informações e compartilhar a minha caminhada de aprendizado, que entendo ser necessária para todos nós, e se ela puder ser útil para ti de alguma forma, eu de fato vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Então, eu quero primeiro te dizer que, como todos os temas que a gente aborda aqui, é muito importante que a gente pense num viés histórico e ainda mais sobre esse tema, uma vez que a gente sabe que chegaram aqui no continente americano em torno de 12 a 13 milhões de pessoas que foram extraídas à força de seu território, que foram separadas de suas famílias e vieram para cá, para todo o continente americano, trabalhar e construir esses países de forma violenta, de trabalho compulsório, escravagista. Só que no Brasil, e esse é um dado muito importante, e a gente não vai conseguir entender este tema racismo, este tema de racismo estrutural, se a gente não olhar para trás e ver como o nosso país foi construído. Quase 50% de todas essas pessoas que chegaram aqui no continente americano vieram para o Brasil. A gente está falando em torno de 4 milhões e 800 pessoas a 5 milhões de pessoas vieram para cá, para o Brasil, para construir este país. A gente está falando de pessoas que chegaram aqui e é importante que a gente considere que esse número é muito maior em função da violência e da agressividade deste transporte, que infelizmente deixaram muitos pelo caminho. Primeiro ponto importante. A segunda coisa que é importante que tu entenda é que o Brasil ele foi utilizado a mão de obra escrava já em torno de 1530, primeiro com a mão de obra escrava indígena e depois com a mão de obra escrava africana vinda de África, né, de negros vindos de África. Então esse número, o desenvolvimento aqui do país, dos grandes engenhos de cana-de-açúcar, por exemplo, eles demandavam muita mão de obra. E de forma muito rápida se percebeu que a mão de obra indígena não seria suficiente, né? Por N fatores, seja pela cultura indígena, seja pelo alto número de mortes de indígenas que estavam acontecendo em função das epidemias que vinham trazidas dos europeus. Enfim, rapidamente se entendeu que era um comércio muito lucrativo tu trazer pessoas de África para vir para cá. Muitas das famílias tradicionais que hoje a gente conhece, muitas dessas famílias, dessas elites brasileiras, elas foram construídas baseada na utilização de mão de obra escrava, no comércio de escravos, que era muito rentável à época, tá? Um outro dado importante que tu saiba é que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, a escravidão em 1888, o que quer dizer também muito, né? Então, somos um país que mais recebeu no continente, fomos os últimos a abolir a escravidão, e isso quer dizer muito sobre a forma como o nosso país se formou e a mão de obra que ela utilizou. Eu gosto muito de fazer uma analogia e longe de tentar não quero ser anacrônica aqui, mas uma analogia muito interessante, se a gente pensar, é que sabe quando tem as pessoas que trabalham na construção civil, mulheres e homens que constroem grandes prédios, constroem casas maravilhosas e não possuem acesso, e tu vai olhar para a casa em que eles vivem, não chega nem próximo
do trabalho que eles desenvolvem, que eles constroem, né? Então, eles criam, mas não têm acesso ao que se produz, ao que se cria. E eu gosto muito de traçar essa analogia com a formação do nosso país, porque essa utilização de mão de obra escrava, ela construiu a formação do Brasil, e essas pessoas depois não tiveram acesso ao que produziram, né? Uma vez se tu pensar que a gente, para compreender, por exemplo, o racismo estrutural, tu precisa compreender que a partir do momento em que a escravidão foi abolida, a gente tinha um grande número de pessoas analfabetas, pessoas que foram mutiladas durante o seu trabalho, pessoas que não tinham a menor condição estrutural de sobreviver além daquela relação, né? Então, a gente está falando de pessoas que não tiveram acesso a essa forma de viver, de estar em sociedade, uma sociedade que não os queria. E isso foi se ampliando cada vez mais. Então, para a gente entender o que é racismo estrutural, a gente precisa entender que essas pessoas não tiveram acesso, e não se fala aqui de forma alguma de competência, de capacidade, de muitas vezes como era utilizado, né, foi criado um imaginário de raça inferior para se justificar a escravidão. Então, isso não existe isso, né? Então, é importante que tu entenda esses mecanismos que foram utilizados para que as pessoas pudessem ser escravizadas, e o quanto elas não tiveram acesso a uma vida decente depois que é abolida, né? Muitas tinham contraído dívidas para a vida inteira, para serem escravizadas muitas vezes para poupar a próxima geração, ou algumas tinham contraído dívidas da geração futura. Então, é um processo muito complexo e, ao mesmo tempo, muito doloroso para que a gente possa compreender. Dentro desse tema de racismo estrutural, uma vez que tu vai entender, por exemplo, que a gente não pode falar de racismo inverso, né? Uma vez em que a gente está falando de privilégios de uma determinada parcela da sociedade em detrimento de outra. Então, não faz sentido quando tu fala isso, né? Tem um livro muito interessante que tu pode ler, que é o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que vai te ajudar muito nessa caminhada de entendimento sobre este tema. Por exemplo, então, dado esse viés histórico, eu quero te dar um dado estatístico para a tua construção aí de pensamento e para a tua construção de entendimento sobre o tema. Nas últimas pesquisas que foram realizadas aqui no Brasil, compreendem-se como negros e pardos 55% da população. Então, e é importante a gente entender que está em curso um processo de construção de entendimento racial ainda em desenvolvimento, né, de aceitação racial ainda em desenvolvimento, mas que já nos diz muito. Então, a maioria da população se autodeclara negra ou parda. E é uma maioria minorizada, como diz a professora historiadora Lilia Schwartz, à medida em que essa maioria não possui acesso a uma educação de qualidade, não possui acesso a saúde, educação de qualidade, são a maioria com subempregos, a maioria população carcerária, ainda se comparado a uma mesma atividade desenvolvida e comparado entre brancos e negros, ainda possui uma renda média abaixo. A gente precisa falar aqui, né, o nosso grupo ele é muito focado nas mulheres, né, então a gente tem um termo chamado interseccionalidade, muito bem abordado pela professora doutora Carla Cotirene, e que ela fala sobre, sabe quando tu vê aquelas figuras geométricas que elas se intercruzam? Isso é interseccionalidade quando a gente fala, por exemplo, da mulher negra, da mulher negra e se ela for pobre. Então são várias camadas de desafios que precisam ser vencidos e que se traduz na realidade do dia a dia de forma muito dura. Então,
é um outro ponto que a gente precisa pensar. Muito se tem falado e sempre se tem vivido, né, sobre a solidão da mulher negra, a hipersexualização dos seus corpos, as dificuldades e barreiras nos seus relacionamentos, na forma de se impor na sociedade, como ela é vista. Então, eu acho que é um outro dado importante sobre a formação atual da nossa sociedade, como é essa participação. E um terceiro dado que eu quero te falar é que a gente precisa ouvir quem de fato tem um lugar de fala, né? Eu acredito que muitas de nós aqui, durante o nosso processo de formação, seja na faculdade ou não, se não a maioria, dos autores que nos foram apresentados são autores brancos, muitos dentro daquele ciclo europeu. E o que eu quero te propor aqui é que, assim como nós, mulheres, não precisamos de homens traduzindo os nossos sentimentos, as nossas necessidades, os autores brancos, as pessoas negras, os autores negros e as pessoas negras não precisam de tradutores brancos. Então, o convite que eu quero te fazer aqui é para que tu leia essas pessoas, para que tu leia esses autores negros, para que tu procure essas pessoas. Tem muitas pessoas maravilhosas na internet nos ensinando um pouco, e a gente precisa ter atenção, a gente precisa compreender a responsabilidade, portanto, a nossa tomada de ação dentro do que nos cabe, dentro do nosso ambiente, que a gente pode de fato intervir nas nossas relações cotidianas, que nos cabe, mas há uma chamada de ação necessária, e para isso a gente precisa aprender com essas pessoas, e é para que a gente possa de fato sair da superficialidade do discurso de que não somos racistas, ou porque já tivemos um relacionamento com uma pessoa negra, ou porque eu tenho um amigo negro, mas de fato entender que não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista, e para isso a gente tem muitas pessoas maravilhosas aí que estão nos ensinando, e a gente precisa ter a humildade de aprender e compreender que é necessário. Tá? Eu vou compartilhar algumas pessoas para ti aqui, mas eu quero já te falar, e tu fica muito à vontade de me trazer alguma dúvida se tu tiver, ou alguma sugestão de literatura que eu queira compartilhar contigo, mas eu quero te passar algumas. Por exemplo, tem um álbum maravilhoso do Emicida chamado Amarelo, e tem uma série que ele fez, e tem muito, muito interessante, assim. Tem uma música que ele fez com a Maju, por exemplo, com a participação da Maju e da Pablo, que fala que tem um trecho que fala assim, ao encontro disso que eu te falei sobre a literatura, que a gente precisa ler essas pessoas, que fala que ela permita que ela fale, não as cicatrizes. Então, elas não deviam nem estar ali, e as pessoas não precisam de tradutores, né? A gente precisa entender, ouvi-las e ler. Então, o encontro disso de Jamila Ribeiro, a Cida Bento, que eu falei, o Pacto da Branquitude. Tem a Jamila tem um selo que ela lançou vários livros para esta compreensão, para esse entendimento. Nós aqui do Elas, que prezamos tanto a voz feminina e abordar esses temas, tem Chimamanda Ngozi, tem livros muito pautados na questão feminina, então acho que vale muito a pena. Conceição Evaristo, tem no dia 19, às vésperas do Dia da Consciência Negra, tem a Bárbara Carini, que tu pode encontrar ela como uma intelectual diferentona no Instagram. Ela recebeu um prêmio, o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes, Prêmio Jabuti para um livro sobre como educar uma criança antirracista. Então ela tem uma conversa muito honesta, muito transparente, muito interessante, que tu pode encontrar. Carla Cotirene, como eu te falei, vasto material na internet. Então, assim, não faltam fontes. A gente precisa ir atrás dessa informação. E eu espero que, de alguma forma, isso tenha contribuído para o teu entendimento, para a tua busca de fio da meada ali, para que tu para que tu comece a compreender um pouco mais, ou te ajude aí na tua construção de entendimento sobre o tema, tá bom? Um beijo, até!